Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. E o Abraça Podcast hoje tá diferente. Estamos num estúdio novo aqui em São Paulo para uma entrevista muito especial. Bom, o Abraça Podcast te abraça em todas as suas versões. Mulher, mãe, empreendedora e todas as funções que você abraçar. Nosso bate-papo de hoje, que eu já adiantei que seria incrível, será com o osteopata José Eduardo. E nós vamos falar sobre cólicas, sobre disquesia, sobre refluxo, sobre a importância do engatinhar e muito mais. Fica com a gente que a gente vai ter um episódio incrível para vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Já contei um pouquinho para vocês que esse episódio está incrível. Então vamos lá, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Olá, seja bem-vindo, José Eduardo. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Eu espero contribuir com o pessoal do seu canal, contribuir com as mães e de uma forma leve facilitar um pouco esse processo de maternidade delas. Com certeza. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu sei que sua carreira, seu dia a dia é super corrido. Então, conseguir esse momento com você foi muito gratificante para mim e eu tenho certeza que para todos que estão aqui com a gente. Obrigada. De nada. Bom, vamos lá. Tudo começa com as nossas conexões de pessoa para pessoa. E eu quero te conhecer um pouco mais. Conta pra gente. Quem é José Eduardo? Bom, eu sou uma pessoa muito simples, que gosta das coisas simples, uma pessoa tranquila, que ama estar com a família, com a esposa. Eu amo não fazer nada com a minha família e amo também fazer muita coisa, viajar, por exemplo. Eu sou uma pessoa uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho. Eu faço tudo isso que parece ser muita coisa, né? Mas é de uma forma bem tranquila, assim, e leve. Eu acho que é exatamente isso que você passa. E quando eu vi um dos seus vídeos, do toque mesmo no bebê, me lembro que acho que era um bebezinho que estava com cólica, e você tocou e de repente ele começou a parar, aquela questão do poder do toque. Falei, gente, como pode? Então você transmite mesmo essa leveza pra gente. Mas nem sempre, pelo que eu saiba, foi essa leveza e essa tranquilidade. Soube que já foi jogador de futebol. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, eu nasci numa cidade muito pequena, bem pequena mesmo. Uma cidade que tem, se contar bem, 3 mil habitantes. É menor que o meu condomínio hoje. Nossa. É uma cidade bem pequena. Eu sou filho de uma professora de matemática. Pela cidade ser pequena, assim, ela foi minha professora. Minha mãe, praticamente a escola inteira. E filho de um funcionário da prefeitura. Então, minha vida sempre foi simples e eu sempre fui apaixonado por essa simplicidade, sabe? E eu carreguei um sonho desde criança de ser jogador de futebol, porque todo mundo falava que eu tinha talento. E eu fui fazendo testes em clubes e tudo. Com 14 anos eu decidi tentar. Foi bem difícil convencer minha mãe, mas ela deixou. E eu fui para Campinas com 14 anos, tentei ser jogador de futebol, fui morar embaixo de arquibancada. E eu fiquei dos 14 até os 19 anos tentando, né? Passei por alguns clubes e o último clube que eu fui de 2000 a 2002 foi o Palmeiras. E na transição de sair de um jogador amador, né, da categoria de base para se tornar um profissional, eu sofri um acidente de carro sério e perdi o movimento dos braços. A pessoa que estava dirigindo o carro veio a falecer, foi muito traumático. Eu fiquei 1 ano e pouco sem mexer minha mão. E nessa transição eu vi os meus amigos conseguirem, né, se tornar jogadores profissionais, que era o meu sonho. E nesse momento eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se minha mão ia voltar a mexer. Eu nunca pensei em estudar, né? E meu irmão já fazia faculdade naquela época. Meu irmão é 2 anos mais novo que eu. E eu falei, como é que eu vou estudar se eu não consigo escrever?
Eu passei 1 ano e meio tentando movimentar minha mão de novo, fazendo muita fisioterapia. E aí, com essa vontade de se tornar futebol ainda vivendo no meu coração, eu fui tentar de novo. Aí eu sofri uma queda, uma lesão que machucou o mesmo lugar da fratura. Uhum. Aí minha mãe falou assim, não, agora você vai voltar e vai estudar. E eu fiz vestibular oral, que eu não conseguia escrever. E os primeiros anos da faculdade foi bem difícil em relação a isso, aceitar, ver que o sonho acabou. E o início foi meio traumático a nível psicológico, sabe? E eu desenvolvi algumas coisas comportamentais e doenças que têm um cunho um pouco mais emocional. Uhum. E foi assim, o início foi assim. E logo que no meio da faculdade, A faculdade era do quê mesmo? de fisioterapia. Tá. E naquela época, eu ainda podia fazer osteopatia durante a graduação, né? E a osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Fora do Brasil, na Europa é uma profissão independente. Nos Estados Unidos, ela é uma residência do médico. Mas no Brasil, você tem que terminar a faculdade e depois fazer a osteopatia de 5 a 6 anos. E eu fui fui participar da semana da acadêmica e vi uma palestra de osteopatia e me apaixonei. Falei, eu quero ser isso. E depois que acabou a minha faculdade, eu fui convidado para fazer estágio na cidade que eu resido hoje. E fiquei por uns 2 anos só acompanhando, vendo como que é a realidade do consultório, tudo. E depois os pacientes começaram a aparecer e foi. Entendi. Realmente um começo muito desafiador. Desafiador. Não tá no nosso script, né? Mas eu senti que precisava te perguntar. Essa questão do jogador de futebol no Brasil, ela sempre foi muito em alta, né? Tanto por parte das crianças, que enxergam nisso a sua chance, quanto de pais. Existem muitos pais que depositam uma grande expectativa. Que já ouvi comentários do grupo de amigos, porque eu tenho o Miguel. Olha, tá aí sua aposentadoria. Então, assim, já começa aquela pressão, E eu queria saber, como você lida? Porque você tem 2 meninos. Sim. Como você lida com isso? Olha, eu passei por isso porque a minha mãe, ela não era muito a favor de eu tentar ser jogador. É o contrário, né? Porque a mãe não quer. Porque você acaba saindo cedo de casa, e a minha mãe é professora, ela falou, não, você vai estudar, meu sonho é que você faça uma faculdade, que você estude. Ela não era muito a favor. E a minha mãe sempre foi a pessoa que geriu toda a casa a nível emocional, financeiro. Ela foi, assim, né? Uma das pessoas mais especiais da minha vida, assim. Ela não queria muito. E essa pressão, desde pequeno, eu posso falar por mim, né? E por conviver com os jogadores que conseguiram também, ela é muito forte a nível emocional, psicológico, porque isso vai acarretar, porque são poucos que conseguem, né? Exato. É bem menos de 1% que consegue, que você vê na TV, que você vê que foi um jogador de sucesso, como as crianças sonham em ser. Elas querem ser o que passa na TV. Claro. Os que têm sucesso, e na verdade não é assim. E elas acabam se frustrando. Dificilmente, eu não sei esse índice, mas dificilmente um menino que tentou ser jogador consegue, por exemplo, fazer uma faculdade, né? É bem difícil. Você quebrou um ciclo também, né? Por conta, talvez, de ter uma presença de uma mãe que sabia da importância de volta pra base. Teve até uma entrevista que eu fiz, né, com o Geraldo Rufino. E ele falou, quando você se perde de tudo na vida, volta pra base. Que lá você encontra todas as suas respostas. Exatamente. E eu acho que é muito sobre isso, então, né? Muito. E eu para falar a verdade, eu me questionei muito. De vez em quando eu sempre falo isso, que eu recebo algumas perguntas no Instagram. Eu sempre falo sobre esse assunto. Imagina que você carregar um sonho, né?
que todo mundo te fala que você tinha potencial, aí do nada um acidente e acabou. Aí você tem que começar outro sonho. E nesse momento eu questionei muito Deus, sabe? De ver os meus amigos conseguindo. Eu me questionei muito. Foi bem difícil. E hoje, com a maturidade que eu tenho e o caminho que a minha vida, o que Deus levou a minha vida, eu falo com tranquilidade, assim, o propósito de Deus, ele é muito, muito além do que você pode imaginar, né? Porque eu tenho certeza hoje que eu sou muito mais feliz do que eu seria sendo jogador. Com certeza. E eu não sabia, imagina naquela época, eu tô deixando eu tô tirando isso de você, mas você vai ser uma pessoa que vai se conectar com muitas pessoas, você vai ajudar muitas mães, você vai ter uma comunicação com milhões de pessoas. A sua missão é muito maior. Exatamente. Né? Seria um sonho pessoal, mas o que você faz hoje é um trabalho transformador. E você começa com as crianças, com as mães, é lindo de ver. Então isso você não ia conseguir naquela época, né? Com certeza é isso, sobre Deus também. Bom, e daí, de jogador, osteopata, virou o osteopata do Palmeiras. Como foi essa virada? Então, lá em Prudente, eu sempre alimentei o sonho de ter um consultório em São Paulo, né? Tá. E isso ficava, você tem que ter um consultório em São Paulo, porque os melhores estão em São Paulo. Era um desafio, assim, meio que interno, sabe? Aí eu decidi abrir meu consultório e eu tinha um amigo, né? Tenho um amigo que na época jogava no Palmeiras e eu acompanhava ele pra gente viver na mesma cidade no interior, ter vivido quando criança. Eu acompanhava ele quando ele tinha dor, ele recorria a mim e tudo. E ele estava no Palmeiras. Eu peguei uma amizade com o fisioterapeuta do Palmeiras, que é meu amigo mesmo, o Marcelo, e ele me indicou um outro jogador. Ele falou, a gente está tendo um pouco de dificuldade na evolução desse atleta, você não quer avaliar? Eu falei, claro, vai ser um prazer. Esse atleta foi no meu consultório. Aí eu tratei dele, fiz o que o osteopata faz e junto com isso, a fisioterapia, a parte de treinamento foi intensificada, né? E esse jogador melhorou, né? E aí foi mais um jogador e eles foram indo até o meu consultório. E numa oportunidade, o presidente do clube perguntou para esses jogadores o que estava acontecendo, que eles tinham melhorado tudo, e ele falou, agora a gente está fazendo, um osteopata está acompanhando, ele quis me conhecer, aí eu fui, conheci ele, fiquei um tempo de 3 meses em meio que teste, né? E depois eu fui contratado. Então foi um momento, assim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque eu saí do Palmeiras por causa do acidente, assim, né? Foi bem impactante. E quando eu recebi o meu uniforme com o meu nome, agora você faz parte da equipe, assim, foi muito, muito forte. Eu lembro que eu recebi, eu segurei o choro. Aí falei, não, obrigado. Eu fui pro meu quarto, aí eu chorei um monte, liguei pra minha mãe, liguei pra minha esposa, né, que eles sabiam da história, e isso acaba sendo, assim, uma vitória para eles também, para quem acompanhou minha vida de perto, sabe do tamanho dessa realização. Que não é fácil alimentar, porque eu saio de Prudente toda semana, venho para São Paulo, é cansativo, eu tenho que dormir no ônibus, porque os horários de avião para São Paulo, de Prudente para cá, é bem complicado, eu tenho que fazer isso, eu faço com amor, mas é cansativo. Eu imagino. E em que momento, porque hoje a gente vê que você tem seu trabalho com os meninos, com o Palmeiras, com adultos, né, com atletas, mas o seu trabalho também, ele é muito forte com bebês. Sim. Em que momento que isso aconteceu? Eu me lembro bem, eu tenho até foto desse paciente no meu Instagram. O meu primeiro paciente bebê, acho que hoje ele deve ter uns 14 anos. A mãe dele era minha paciente, ela sofria com dor no pescoço. E ela engravidou, eu tratei dela durante a gestação, de dores que acontecem na gestação, né? Dor nas costas, tudo. Quando o neném dela nasceu, ela falou assim, Zé, meu bebê tá com refluxo. Você pode ajudar? Tem alguma coisa que você pode fazer?
como ela era bem amiga, eu falei assim, eu não vou cobrar. Tá? Mas eu acredito que eu posso ajudar. Tem algumas técnicas que pode favorecer esse processo de autorregulação do bebê. Tem coisas que você pode fazer em casa que pode ajudar. E eu tratei desse bebê e deu super certo. Ela elogiou um monte. Ela começou a falar para uma amiga, tudo. E as coisas vão acontecendo, né? Só que, na verdade, pensando assim, tecnicamente, eu sempre fui uma pessoa que tem muitas dúvidas, questionadoras, sabe? Nas aulas de formação em osteopatia, eu sempre ficava perguntando, mas por quê? Por quê? E esses 2 primeiros anos, se a gente parar para pensar como isso é impactante no futuro e como isso pode estar relacionado, por exemplo, a um paciente que tem dor lombar, que tem um problema crônico de dor ou um padrão de movimento que pode estar relacionado a esse início. Foi aí que essas dúvidas elas vinham e eu conseguia correlacionar o porquê disso. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Chegava no meu consultório um paciente adulto com dor lombar. Tá? E aí eu explicava para esse paciente assim, olha, para um paciente leigo entender, tá? Desculpa minha linguagem não acadêmica. Mas eu falava assim, olha, é bem provável que a tua dor lombar, ela pode estar relacionado a uma diminuição da função do teu quadril. Então, se os músculos do seu quadril não funcionar bem quando você senta da cadeira, quando você levanta, quando você anda, a tua lombar, ela vai funcionar mais para compensar essa perda de movimento parcial do quadril, né? Então, é comum você ter uma hipermobilidade na lombar causada por uma hipomobilidade do quadril. Aí eu fazia todo o tratamento em liberar o quadril. Eu dava mobilidade para o quadril, para os músculos, nervos, para as articulações. E esse paciente levantava da maca, se movimentava, não, estou sentindo muito melhor. Aí ele falou assim, eu entendi, eles falavam, né? Eu entendi, doutor, que se o meu quadril não movimentar bem, minha coluna lombar vai sofrer. Agora, por que o meu quadril parou de se mexer? Qual foi a causa que fez ele parar de se movimentar? Aí eu falava assim, olha, pode ser várias coisas, inclusive a sua postura. Por exemplo, o pé, o jeito que você pisa no chão, ele pode ter relação com o posicionamento lá em cima do teu quadril, dos músculos e tudo mais. Aí a gente trabalhava essa parte do pé, da pisada, de manipular o pé, de às vezes colocar palmilha no paciente. Aí esse paciente poderia pensar assim, eu pensava, por que o meu pé pisa assim então? Entendi. Se ele pode bloquear o quadril, por que o meu pé pisa assim? Você vai buscando a raiz. Aí eu falava assim, olha, isso pode ter relação com quanto tempo você engatinhou, quando você rastejou, se você usou andador, se você pulou etapa. Isso pode interferir na formação dos músculos, do tônus, da força do seu pé, por exemplo. E aí, mas o que eu posso fazer para isso? Eu via que eu poderia chegar até trabalhar a palmilha, trabalhar o pé, tudo, mas preventivamente eu poderia ajudar um bebê, por exemplo, nessa fase, para ele não sofrer o que os pais sofreram, ou que outra pessoa sofreu, por um simples fato de antecipar uma etapa do desenvolvimento, por exemplo. Perfeito. Né? Aí foi fazendo sentido. Então eu busquei estudar nesse início o universo pediátrico para tentar ajudar os meus pacientes adultos, tentar entender o porquê das coisas. Eu tô lotado de dúvida, eu tenho até hoje, mas no início isso fez muito sentido para eu ir buscar. Depois que eu entrei no universo, eu vi que o negócio era muito maior, né? Mas esse meu início na pediatria, de buscar ajudar os bebês, estudar os bebês, foi para ajudar meu paciente adulto. Super interessante isso. Inclusive, depois a gente tem uma pergunta sobre o engatinhar, né? Tá. Bom, me fala uma coisa, ainda na parte pessoal, né? Ser pai influenciou essa sua parte profissional? Muito. Influenciou muito. Primeiro,
os desafios, né? Porque eu lembro que eu me seduzi muito em estudar desenvolvimento, né? Quando a Gabi estava grávida. Era coisa que me encantava, fazia meu olho brilhar, sabe? Porque o que eu via no consultório e o que eu via quando os pacientes me relatavam sobre desenvolvimento e sobre o que eles passavam nas consultas, eu falei assim, eu preciso pensar fora dessa caixa aqui, porque para mim não funciona desse jeito. Não que eu esteja totalmente certo ou errado, mas não funciona assim. Tipo, se um bebê basicamente tá respirando, tá se alimentando bem, ele não tá doente, é muito comum a mãe escutar que tá tudo bem, né? Sim. E tem uma grande parte de pais, né? Não só a mãe e o pai, que fala assim, será que eu não posso fazer nada para colocar o meu bebê, pensando no futuro, a nível de desenvolvimento acima da média, ou eu tenho que, é assim mesmo, daqui a pouco passa, ou se ele está fazendo só isso, está tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer que pode despertar algumas habilidades ou incentivar o bebê no futuro a ter mais aptidão a algumas coisas, além do dom, da parte genética? Tem coisas que eu posso fazer para isso? E eu comecei a estudar isso mais a fundo, ver estudos, e as coisas começaram a fazer sentido para mim, para buscar isso. Entendi. E isso foi alimentado pela paternidade, né? Que legal. Ser pai me ajudou muito nisso. E teve um vídeo, inclusive, que você fez uma homenagem, né, sobre os pais. Você fala sobre a importância do ser pai, do ser presente. E já que, né, estamos nesse assunto, fala um pouco pra mim da importância do pai no desenvolvimento da criança. E até na questão de criar vínculos com o bebê. Porque pra mãe, a gente já sabe que é um pouco mais fácil, tem o momento da amamentação, tem a troca, a mãe se dedica mais por natureza. E o pai? É uma importância enorme mesmo, assim. Primeiro, a ciência vem cada vez mais mostrando que a gente pode mensurar ou analisar locais do nosso cérebro, ou mensurar algo de maneira quantitativa as reações que estão por trás de uma emoção, né? É coerente para as pessoas quando eu explico assim, os segundos que antecedem, isso eu estou falando em pacientes adultos, tá? Em pessoas normais adultas, assim. Os segundos que antecedem um abraço teu, imagine que você fique 6 meses sem ver seus pais, e aí você viaja para encontrá-los no final do ano. E aí seu pai, você chegou na casa, tá a tua mãe aqui e o teu pai tá lá no fundo. Aquele segundo que antecede o abraço que você vai dar na tua mãe, ele vai ativar uma área diferente do seu cérebro. E você sente que abraçar a tua mãe é um sentimento diferente do que abraçar teu pai, né? É um sentimento diferente. São áreas diferentes do cérebro que são ativadas. E pensando em equilíbrio, em somar, é muito importante você ter os dois. Não só um peso maior em um do que no outro. Eu tive a oportunidade de estudar algumas coisas de uma excelente pesquisadora e escritora chamada Josie Cromer, e ela falava assim que dificilmente, é muito difícil, não é impossível, você encontrar alterações a nível comportamental em conflitos relacionados à ausência da mãe. Porque a mãe tem o toque, a mãe está amamentando, a mãe está trocando. A maioria das vezes você consegue entender alguns problemas quando tem a ausência do pai, né? E basicamente, para uma pessoa que não é da área da saúde entender, imagine que eu tenho o amor e o carinho de um lado, que está relacionado à mãe, e a confiança e a segurança está no meu pai. Eu preciso ter esses dois para formar o todo, né? Você pode compensar? Eu sou prova viva que você pode compensar.
Tipo assim, eu sou mãe solteira, eu não tenho um pai presente, né? A vida pode te colocar em situações que você não tem essa possibilidade. Sim. Mas você pode suprir, eu sou fruto disso. Né? A minha mãe fez basicamente os dois, né? Ela se abdicou de muitas coisas, mas ela conseguiu entregar isso para os filhos, e eu vejo nos meus irmãos e em mim uma confiança, uma segurança muito grande que veio da minha mãe. Sim. Né? Mas é um trabalho que acaba se tornando mais pesado quando isso acontece. Claro. Né? Por isso que é muito importante o pai entender que o equilíbrio é a chave. Que eu não posso ter a maneira perceptiva do meu bebê, o ambiente do meu bebê, um ponto maior na mãe e muito baixo no pai. Isso vai repercutir. Uma hora ou outra você vai conseguir fazer algumas associações e correlacionar isso. Perfeito. E o que você já viu até na prática do seu dia a dia que pode ser a falta da presença do pai? O que ela pode gerar? Nossa, uma pergunta. Existem hipóteses, né? Não dá para cravar isso. Sim. Né? Mas, por exemplo, é muito comum você ver em crianças que não têm essa segurança e a confiança do pai, elas serem crianças um pouco mais vitimosas. Tipo, aconteceu isso, mas é porque tal pessoa não fez, isso acontece muito. Ou você pode ter um cenário onde você tem uma criança hiperperformática, por exemplo. Como eu não tive a atenção, o carinho, a segurança do meu pai, eu não preciso dele. Eu vou ser o melhor em tudo, eu vou me esforçar para tudo, né? Você tem essas coisas. E o mais legal de tudo isso, quando eu consigo identificar, é ter um trabalho em conjunto com o psicólogo, porque quando a gente consegue unir isso, fala, olha, eu gostaria muito que você analisasse isso, esse lado dessa criança, e trabalhasse em cima disso. Sim. Tá? Porque o real papel do osteopata nesses problemas que envolvem a emoção, que envolve o comportamento, é um papel mecanicista, físico. Sim. Porque o toque, ele pode despertar várias coisas, inclusive gerar mais segurança, né? Mas a mudança ambiental precisa desse tratamento multidisciplinar. Claro. Eu vejo que clinicamente os pacientes, eles têm uma chance muito maior de se autorregular, de se curar quando a gente trabalha em conjunto. Legal, perfeito. Qual dica você daria para os pais que trabalham muito e não tem tempo para ficar com seus filhos? Olha, a principal dica é ter tempo de qualidade, né? E dentro desse tempo de qualidade está a exclusão de telas. A gente sabe que a tela faz mal pro desenvolvimento do bebê. Além de fazer mal pro desenvolvimento, ela acaba sendo um obstáculo para conexão, né? Então, a principal dica é você chegar em casa e se desconectar, tirar o celular. Se você trabalha com o celular, você vai ter que criar essas... Como é que eu posso falar? Essas ações, porque por mais que você possa pensar, por algum momento passa na tua cabeça, e isso é ego. Ah, mas não vai fazer tão mal. Vai fazer. Lá na frente. Crie situações para você ter tempo de qualidade, para você olhar no olho, para você brincar, porque isso vai formar muitas coisas. E eu acredito que uma criança ou um bebê, né, e uma criança que tem a segurança e confiança do pai é uma das principais heranças que você pode deixar para o seu filho. Com certeza. Quando a gente entra nesse assunto sobre paternidade, a gente entra num assunto que você também fala bastante, inclusive nas lives, nos seus conteúdos, que é sobre o choro.
Então agora a gente vai entrar um pouquinho naquele bebezinho, acabou de nascer, vamos caminhar junto com ele. Aham. Então no choro, eu particularmente ouvia muito, né? Ai, você vai ver. Logo que o Miguel nascer, que foi meu primeiro, Sim. você vai entender o que é choro de cólica, choro de fome, choro de fralda suja. Ah. Vou ser sincera, naquele primeiro momento eu não entendia nada. Não tem como, é muita informação. Aham. Eu não sabia o que era fome, não sabia nada. Aham. Então aquele início é muito desafiador. O choro, ele vem, na verdade, até como um desespero dessa mãe. Que naquele momento já está exausta de ouvir choro. Aham. Quantas vezes a gente o que mais quer é que a criança fique quietinha, se põe no berço, morrendo de medo, que dá um choro e tem aquele choro. Uhum. Como ajudar as mães a entenderem o choro e as linguagens dos bebês? Aham. Olha, uma das coisas que tem muitas pessoas que me perguntam assim, como você conseguiu ter tantos seguidores? Como você conseguiu ter tanto engajamento nas redes sociais? Direto eu recebo esse tipo de pergunta de pessoas que estão próximas, assim, né? Uhum. Eu falo assim, primeiro eu entendi muito bem e fui um excelente observador da gestação e do início da maternidade da minha esposa, né? Eu via que a cabeça da mãe, ela fica muito conturbada nesse início. É uma descarga hormonal, bioquímica, é uma descarga física, uma mudança muito grande, né? Privação de sono e tudo isso intensificado. Então, quando uma mãe está no início da gestação, o objetivo da linguagem do osteopata, do pediatra, é simplificar. Não tem como você buscar fazer uma mãe, eu quero que você entenda. No início ela não quer entender, ela quer solucionar. E para você solucionar, você tem que falar, 1 mais 1 é aqui. Isso. Você tem que fazer isso nessa hora. Porque você tem que ser simples e colocar tipo uma receita assim, sabe? Sim. Para ela entender. O que acontece no choro? O choro, na hora que o bebê começa a chorar, a mãe automaticamente na mente dela, ela abre um checklist, né? Que nem você falou. Será que isso é fome? Será que isso é sujo? Pode ser sono, faz umas 2 horas que ele não dormiu, pode ser início do sono. Quando se trata de fome, fralda cheia, sono, ele é um choro que a mãe é desafiador, mas ela consegue compreender. Agora, o choro, que é uma linguagem, quando ele entra na parte gastrointestinal, ele é muito desafiador, porque a mãe não sabe distinguir o que é cólica, o que é excesso de gases, o que é a dificuldade de evacuar. Será que isso é refluxo? Porque muitas vezes o bebê tem refluxo, ele está sofrendo com o desconforto do refluxo, mas ele não está vomitando toda hora. E pode ser refluxo. Como que eu sei que é refluxo? Então, eu mostro para as mães como que é os sinais que é de um choro de refluxo, de movimentos que estão associados ao choro, que fala, quando ele chora e durante o dia ele faz isso é refluxo. Que legal. Tem que ser simples, porque se você complicar, se você querer, por algum motivo, dar uma aula para a mãe, você não vai ser compreendido. Não. Né? Você pode até ser compreendido durante a fase gestacional, ou depois, que eu tenho muitas... falo assim, se eu tivesse conhecido você em outra época, eu não tinha sofrido tanto, mas agora você não tá nessa época, então é mais fácil essa mãe entender com um filho maior, entendeu? Mas o choro, ele é um desafio enorme. Existem 2 coisas que eu gosto de falar para as mães. O bebê, ele não verbaliza, mas ele tem formas de se comunicar. A primeira e mais fácil da mãe entender, assim, que é uma comunicação, é o choro. Sim. A segunda, e não menos importante, são os movimentos. O bebê que tá em desconforto, ele tá numa luta para tentar fazer com que esse desconforto acabe. Isso acontece com a gente, adulto. Quando você tá com uma dor nas costas, uma dor no pescoço, você tá o tempo inteiro se mexendo. Às vezes, inconscientemente, você se encosta. Uma mulher com cólica cruza as pernas, ela fica
quietinha, abraçadinha com o corpo para tirar a tensão da barriga. Então, o nosso corpo busca, às vezes inconsciente, né, de maneira involuntária, se aliviar. E o bebê faz isso. Uhum. O maior exemplo que eu dou, eu falo assim, olha, eu sempre falo isso pra mãe, se o bebê se espreme, se contorce durante o dia, mesmo sem chorar, ele resmunga. Quando ele tá mamando, ele faz... Ele solta o seu peito e joga a cabeça para trás, a mãe fala, opa, isso acontece comigo. Se você associar jogar a cabeça para trás, resmungar e dormir no colo, já é um sinalzão que ele pode estar com uma agressão no esôfago, que pode ser efeito do refluxo. Uhum. Aí ela consegue, não, quando ele tá mamando ele faz isso. Nossa, como ele resmunga. Como ele faz isso? Ele dorme muito melhor no colo. Eu vou pôr na cama, em 5 minutos ele acorda. Acorda jogando a cabeça para trás, fazendo isso. Ela vê o cenário da casa dela, então fica mais fácil ela entender que esse movimento também é uma linguagem que mostra um órgão ou um tecido que está em sofrimento. Não é só olhar para o choro. Se você olhar para o choro e para os movimentos que o seu bebê faz, você consegue decifrar o que ele tem. Perfeito. E fica muito mais fácil. Eu sei o que ele tem. Agora que eu sei o que ele tem, fica mais fácil você escolher as ferramentas para lutar nesse desafio, né? Sim. É exatamente isso. Se eu soubesse disso antes, doutor, ficaria muito mais fácil decifrar Miguelzinho. Ai. Bom, antes da gente partir para nossa próxima pergunta, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seus comentários e suas dúvidas. Só assim a gente vai saber se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem mais sobre esse assunto. Então, por favor, me ajudem também a conhecer um pouquinho mais de vocês. Bora lá para nossa próxima pergunta. A questão da criança arrotar. Também é uma das questões aí do choro. Uhum. Eu tenho 2 filhos, cada um foi de um jeito. E acredito que toda criança é diferente, não tem regra. Isso, é isso. Miguel arrotava e voltava o leite. Laurinha não arrotava e não voltava leite. Podia ficar lá com ela 30 minutos, 1 hora e não voltava. Até que chegou um dia que eu falei, desisto. Ela não arrota, ela não é o Miguel. Depois de 20 minutinhos que mamou, eu colocava ela no berço. O que você me fala sobre a criança arrotar, voltar o leite? Qual é a regra? O que você mais fala para as mães sobre isso? Boa pergunta. É assim, hoje existem pesquisas e pesquisadores que falam que não precisa mais colocar para arrotar. Tá? Que mamou, tá tudo bem, segue. E outros defendem que o bebê deve arrotar. Eu sou da linha assim, quanto mais o bebê ficar na posição que favorece o líquido que ele mamou, o TT dele, ficar no estômago, melhor vai ser para ele. Tá? Existem algumas formas de você ajudar o bebê a arrotar. Não que ele tenha que arrotar, mas você pode favorecer esse processo. E tem mães, por exemplo, que você, por exemplo, fez igual que você fazia com o mais velho, faz com a mais nova, mas são coisas diferentes. Uma dica importante para os pais é que respeitem o tempo, né? E se o seu bebê não arrotar, e não arrota sempre, igual o cenário da tua casa, não adianta, não arrota, eu já fiz várias vezes, não, ele não precisa arrotar. Essa é a individualidade do bebê. Sim. Eu não posso colocar todo mundo na mesma sacola e falar assim, todo bebê tem que arrotar. Toda mãe não pode consumir, por exemplo, proteína do leite de vaca porque vai fazer isso com o bebê. Não é uma regra. E a osteopatia me ensinou que a individualidade, que o ser humano é único, que você deve avaliar, que você deve entender essa individualidade para você ter sucesso. E eu sempre vou enxergar assim, Perfeito. Deixa eu escutar, como que é? O seu bebê sofre, ele dá sinais que o fato dele não ter conseguido arrotar tá gerando desconforto para ele? Não, Zé, não arrota, mas ele não tem excesso de gases, solta com facilidade, tá tudo bem, dorme bem, não se contorce muito, não se espreme, então tá tudo bem. Esse é o cenário. Eu vou dar uma dica
Me permita mostrar na boneca. Pode buscar. Eu trouxe a boneca da Laura pra isso. Tá. É assim, ó. Uma dica importante. Muitas vezes, a maioria das mães colocam o bebê, terminou de mamar, colocam aqui e bato aqui. Sim. Né? Pro bebê arrotar. Uma dica. Ficou aqui 4, 5 minutos, o bebê não arrotou, você vai fazer assim. Você vai colocar o bebê sentado na sua mão assim, tá? Colocar a mão sobre a barriguinha e o tronco dele. Ele vai ficar apoiado aqui nas suas costas e você vai fazer esse movimento para frente. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, voltou. Isso facilita muito o arrotar do bebê depois que ele ficou nessa posição que é primária. Essa é uma dica. Se o bebê não arrota assim, faça esse estímulo que você vai ver que o processo ele é facilitado. Que interessante, adorei. Muito obrigada. Eu tenho um episódio, toda vez que eu colocava a minha sobrinha nessa posição, então a minha irmã dava de mamar e às vezes ela dava pra mim. A irmã, né, pra fazer arrotar, já tava cansada. Mas ela arrotava muito em mim. E eu falei, gente, eu acho que é o jeito que eu pego essa criança, mas era muito. E a vida inteira foi assim. Toda criança que eu pego arrota desse jeito. Eu falo, gente, acho que é o jeito que eu pego. Mas menos Mas isso favorece. Com certeza. Sim. Bom, evacuar. Foi bom que você falou um pouquinho sobre isso. Miguel, primeiro filho, né? Você vê que tudo é o Miguel. A Laura já tava mais tranquila, tudo foi fluindo. É incrível, né? Essas coisas. Miguel tinha muita dificuldade pra evacuar. Qual dica você tem pra compartilhar com a gente, além da água de ameixa? Tem muitas. Né? Eu recebo direto, assim, comentários quando eu mostro atendendo um bebê, que eu publico ou nos stories ou no feed, elas falam assim, tá aí o pai de um menino que nunca sofreu com cólica, com disquesia, tudo. O Davi nunca teve cólica, ele não teve refluxo. E eu falo assim, não é por minha causa não, tá? Ele teve um episódio de disquesia, que é a dificuldade de evacuar. Disquesia é quando o bebê tem dificuldade de evacuar, ele faz força, não consegue, desiste, fica se contorcendo, se mexendo, tenta de novo, não consegue. E quando ele consegue, você vai olhar a fraldinha, é um cocô mole, aquoso. Ou seja, não foi a consistência desse cocô que era o obstáculo dele sair, né? Era mais uma incoordenação de jogar a força para o lugar certo, é uma imaturidade desse sistema. Isso é disquesia, um bebê que tem dificuldade de evacuar, porém quando ele consegue, o cocô é mole. Tá? Uma dica que ajuda muito os pais é massagem mais posicionamento. A massagem deve ser realizada sempre, em se tratando de cólica, gases ou dificuldade de evacuar, sempre fora das crises. Essa é uma regrinha que eu ensino para as minhas alunas. Legal. Você tem que entender que você precisa plantar para depois colher. Então, o cenário ideal é, meu bebê mamou, você colocou ele para arrotar, ele tá bem, você vai, coloca ele na posição, faça a sequência de massagens. Geralmente, ele vai fazer durante a sequência ou logo após. Porém, se isso não acontecer, aí você vai associar sequência de massagem, o bebê vai dar sinal que ele quer evacuar, aí você vai fazer higiene natural. A higiene, você sabe o que é? Não. Higiene natural é o seguinte. Acho que você viu pela minha cara, né? Eu não entendi. A higiene natural, a primeira descrição que eu encontrei foi que ela foi descrita em 1952, tá? Por uma pediatra. E consiste no seguinte, quando você vê que o seu bebê tá fazendo força para evacuar e você já fez a sequência, você vai colocar, primeiro, tirar a fraldinha do seu bebê, ele vai ficar sem fralda, você vai posicionar ele aqui, segurar atrás da perninha assim, e ir na pia do banheiro, em bebês pequenininhos, ele vai ficar apoiadinho assim. A hora que o bebê perceber que ele tá peladinho, ele tá fazendo força, ele só vai fazer isso quando ele apresentar sinais que ele quer evacuar. E você vai na pia do banheiro.
Verdade. Muito rápido. Uau! A primeira vez que eu lembro bem disso, o Davi era pequeno, a Gabi ligou no consultório e falou assim, ó, pode vir pra casa que o Davi tá chorando. E ele tava assim, eu falei, faz isso. Aí ela mandou a foto da pia, né, que tava contorcendo a pia cheia de cocô, assim. E comemorando, né? A mãe comemora cocô, né? Mas a higiene natural é uma excelente alternativa para disquesia. Muitas mães fazem só o posicionamento de colocar o bebê nessa posição, ficar com ele viradinho para você nessa posição, soltar afrouxar um pouquinho a fralda e ele consegue fazer. Mas quando ele tá sem roupinha, o resultado é melhor. Muito interessante. Essa eu não conhecia mesmo. Só no terceiro filho, hein? Pergunta. Então eu abri caixinha de pergunta e tem a ver com esse tema. Monique Dantas é sua aluna. Tem o curso, fez todas as aulas, mas ela continua com uma dúvida. Existe uma forma de prevenir cólica ou disquesia antes mesmo de ela aparecer? Nossa. Esse é um tema polêmico. Ó, em relação... É difícil, porque a gente vai entrar no campo das hipóteses, né? Não tem nada comprovado que com N bom, que fala assim, ó, isso previne cólica, né? Mas recentemente tem um estudo, eu posso depois até te mandar esse estudo, que correlaciona bebês que a mãe deixa de consumir a proteína do leite de vaca logo que o bebê nasce, e a chance dele não ter alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à proteína do leite de vaca, que causa muita distensão abdominal, ela diminui consideravelmente. Tá. Então, pensando a nível de prevenção, a gente pode entrar nesse campo, onde já diversos estudos comprovam que a proteína do leite de vaca está intacta, né? Que pode vir pela forma que o seu bebê tomou no início, logo depois que nasceu na maternidade, ou quando você passou ele através da proteína que você comeu no queijo, no chocolate, o seu bebê reagiu mal. Isso aumenta a permeabilidade do intestino, também causa uma série de entre aspas, inflamação, distende o abdômen e o bebê fica desconfortável por isso. Ou seja, o que a mãe consome passa para o bebê. Sim. Agora, a forma de como o seu bebê vai reagir, isso também a gente vai entrar no campo da individualidade, né? Porque existem bebês que a mãe pode consumir e eles não têm reação, e outros bebês a mãe consome e eles têm muita reação. Então não é uma regra. Sim. Por isso que é um assunto polêmico quando a gente entra nisso, de pensar em prevenir, pensar em o que eu posso fazer. Com a minha experiência, o que eu posso te garantir é o seguinte: a mãe, ela tem que entender que ela não precisa acertar no alvo e ter uma única munição. Tipo, meu bebê tem cólica ou meu bebê tem dificuldade de evacuar, é por isso. Dificilmente nos bebês você vai ter uma causa só. As coisas são multifatoriais. O que eu gosto de oferecer a nível de conhecimento e de ação para a mãe fazer em casa eu vou te dar um monte de munição, porque a chance de você acertar no lugar é maior se tiver várias coisas para você jogar. Claro. Né? Então, não é para você tentar uma coisa só. É para você saber que existem possibilidades. E o que eu posso fazer quando algo está relacionado à parte alimentar? O que eu posso fazer quando está relacionado à parte sensorial, tátil? O que eu posso fazer se tem algo relacionado ao ambiente, à percepção do bebê? Né? Ambiente, eu falo a relação mãe, pai, bebê, família, lugar que ele fica, tudo isso. Então, não é só uma coisa. Esse desequilíbrio, você não vai encontrar só em um fator. Eu posso, por exemplo, ter um bebê que se acalma muito no colo do pai. Sim, né? sim. O bebê tá chorando, o pai pega no colo, o bebê para. Você fala, peraí, não existiu uma solução química, ele não tomou nenhum remédio. O pai não fez massagem, o colo dele parou o choro.
Essa é uma ação, se você pensar globalmente, perceptiva do bebê. Ele sentiu. Sim. E o sentir mudou esse jogo. O que eu vejo muito é que quando a gente entra no campo de ações químicas, ou seja, eu vou dar esse remédio, fala mais sobre o Luftal, fala mais sobre o Colic Calm. As mães ficam pavorosas, que elas querem encontrar uma solução química rápida e não é assim. Tire a dor e acabe com isso. E não é assim. E quando isso acontece, tem um custo. Imagine, o bebê tem fatores, tudo que envolve, inclusive sentir. Sim. E você tirou a dor dele com um remédio pra dor. Acabou, dormiu. Daqui a pouco, no outro dia, acontece de novo. Vai ter uma hora que o seu instinto de mãe, na quarta, quinto dia seguido, você vai falar, peraí, aqui tem alguma coisa aqui. Exatamente. Né? Não é certo, tão pequeno assim. Por que ele tá sofrendo assim? E o que menos você quer escutar, quando você procurar ajuda, é assim mesmo. Aquelas mães, vai passar. E o vai passar? Nossa. Não, vai passar. É uma eternidade, né? Exatamente. Esse vai passar. Daqui a pouco passa. Acho que não tem coisa pior para uma mãe que tá ali numa crise ouvir isso. Não tem. Eu tenho certeza. Eu escuto de muitas, viu? Não tem nada pior do que uma mãe ver o bebê chorar e ela fala assim, eu não sei o que fazer, né? E o bebê tá chorando. Aí ela busca ajuda. Não tem o que fazer, é assim mesmo, vai passar. Ela escuta isso, às vezes, do pediatra, ela escuta isso dos pais, da sogra, da tia. Eu também passei assim mesmo. E aí vai até os 3 meses. O meu ficou com dificuldade de fazer cocô até os 6. Que desespero! É por isso que eu tô nesse mundo. Assim, eu quero desmistificar esse negócio de falar, é assim mesmo. Tem coisa para você fazer em casa, tem ações que o teu bebê já mostrou para você que ele responde a isso, né? Muitas vezes você solucionou um problema do seu bebê com um abraço, com um toque, com um colo, com balançar. Muitas vezes você solucionou dando remédio. Muitas vezes você solucionou com massagem, apertando, mexendo as perninhas. Não é só uma coisa, né? Perfeito, perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho da disquesia. E particularmente, quando eu tive o Miguel, não se falava tanto dessa diferença entre disquesia e cólica. Me parece uma coisa um pouco mais atual, eu sinto. Me corrija se eu estiver errada. Sim. Fala um pouco mais pra mim. Então, disquesia você já explicou um pouquinho mais. E o que é a cólica? Porque eu já entendi que ela mudou também do que eu achava que era na minha época. Na verdade, assim, por uma mãe... voltando no início do podcast, que eu falei assim, olha, o segredo tá em você saber se comunicar com a mãe. Nesse momento, ela não quer uma explicação acadêmica, ela quer entender. Sim. E o penúltimo Roma 4 de pediatria, eu gostei muito dele, tanto que eu sigo mostrando isso para ele, porque eu sei que quando eu explico para a mãe, para ela fazer um checklist de cólica, você quer saber se o bebê tem cólica? Ele faz isso, isso, isso e isso? Não. Então ele não tem. Porque a maioria das mães fala, ele tá com uma cólicazinha. Aí eu faço 3 perguntas. Aí ela fala assim, não. Eu falei, então isso não é cólica. Ou ele tá com excesso de gases, ou ele tá com disquesia. Essa regrinha dos 3, ela ficou muito melhor para o profissional de saúde dar diagnóstico e ficou melhor para a mãe entender se o bebê dela tem ou não tem cólica. Ou se ele teve uma crise, ou foram 2 crises de cólica. Por exemplo, esse guia, ele fala o seguinte, que a principal característica, as principais características das cólicas está relacionado, primeiro, ao choro inconsolável. Tá. Então, o seu bebê vai chorar tanto e nada que você faz consegue parar o choro, tá? Tem bebê que chora, chora, chora. Você dá peito, ele para. Você balança, ele para. Você tira a fralda, ele para. Você dá remédio, ele para. O choro do bebê com cólica, ele é inconsolável. Ele para de chorar por cansaço. Entendeu? Isso é uma característica. Miguel, dormia.
Zé, o meu bebê chora, mas a hora que ele faz cocô ele fica bem. Isso é disquesia. Meu bebê chora, ele solta uns 3, 4 pum. Isso não é cólica. Tá vendo que começa a ficar mais fácil, você entender? Sim. Outra coisa importante da cólica, desse guia, ele fala que o bebê, ele tem que chorar de 3 horas ou mais. Então imagina, o cenário é o seguinte, eu vou colocar o cenário da tua casa. Começou a troca do dia para a noite, que é o horário da bruxa, que todas as mães falam assim, nossa, eu já sei que vai começar o terror. O entardecer, terrível. Começou esse horário, seu bebê, por exemplo, chorou 1 hora, cansou, dormiu, tá? Aí 4 da manhã, 5 da manhã, ele chorou mais 2 horas, ou antes um pouquinho mais 40 minutos. Se você conseguir entender que entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, ele chorou mais ou menos 3 horas ou mais, tem bebê que chora 6, tá? Ele chorou 6 horas ou 3 horas ou mais, isso é uma característica da cólica. Entendeu como tá ficando? Claro. Se o seu bebê... Eliminatórias, a gente vai indo, né? É o checklist. Sim. Sim, isso sim. Isso sim. Isso não, tá? E a cólica também tem uma característica diferente da disquesia e dos gases. Ela não é uma regra, mas na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ela tem um horário. Ela acontece no início da noite e no meio da madrugada. O bebê que tem excesso de gases, dificuldade de evacuar, ele vai ter crise de manhã, ele vai ter crise à tarde, ele vai ficar o dia inteiro desconfortável, tentando soltar os gases. Muitas vezes ele não chora, mas ele se contorce. Você vê que ele está sofrendo, mas ele não está tendo um choro inconsolável. Então, as cólicas, ela tem fatores, são multifatoriais. Sim. Você não consegue falar, cólica é por isso. São várias coisas. E entender todas essas possibilidades vai te ajudar a tratar. Porque eu vejo muitas mães buscando tratamento para cólica e o bebê dela tem gases. E o bebê dela tem disquesia. Então, saber se é cólica, se é excesso de gases, se é disquesia, vai fazer uma grande diferença para você solucionar o problema. Né? E agora que a gente entendeu um pouco como diferenciar, que na minha época eu desconhecia, então agora já tá até mais fácil. E o refluxo, onde que entra aí? O refluxo é assim. Primeira coisa, importantíssima, em se tratando de tudo gastrointestinal, a mãe, ela deve conseguir diferenciar também a palavra de normal e comum. Porque muitas pessoas falam que tudo é normal em se tratando de cólica, gases, disquesia e refluxo. E tem coisas que são comuns, mas está longe de ser normal. Então, basicamente assim, vou dar um exemplo. O que é normal? O intestino do bebê funcionar todos os dias ou ele ficar 3 dias sem evacuar? O que você acha que é normal? Todos os dias. Todos os dias. Porém, é comum você ver bebês ficarem dias sem evacuar. Entendi. Isso não é normal, isso é comum. Raríssimas as vezes um bebê vai ficar 3, 4, 5, até 10 dias sem evacuar e ele vai ficar bem. A maioria dos bebês que ficam 2 dias sem evacuar, eles já apresentam sinais de desconforto. Então, isso não é normal. Tá. Isso é comum. Tá? Agora, em contrapartida, é normal um bebê regurgitar. Todos os bebês regurgitam. Tá? O que não é normal é quando um bebê regurgita e aí você consegue entender as linguagens de movimento e choro, né? Tá. Por trás desse refluxo. Então, tem bebê, por exemplo, que regurgita e é um bebê feliz. Sim. Ele acaba de regurgitar, tá tudo bem. Sim. Você olha, tá jóia, tá tudo certo. Agora, você tem um bebê que regurgita e tá o tempo inteiro mexendo o pescoço, tá engolindo o tempo inteiro, engasga com frequência. Ele faz muitos sons vibracionais, tipo quando tá mamando, quando logo acaba de mamar, que é uma característica de adultos que têm refluxo. Por exemplo, o adulto que tem refluxo, que busca um autoaliviar, ele tá o tempo inteiro
Porque essa vibração aqui, além de aliviar essa região, também favorece o desprender de conteúdos que estão grudadinhos no esôfago. Então, o bebê não faz nessa intensidade, mas ele... Outra coisa comum que o bebê faz é... o bebê tá mamando, ele solta o peito, joga a cabecinha para trás, fica 1, 2, 3 segundos e volta. Por quê? Ele tá tentando se auto-aliviar. Se eu esticar aqui, na hora que eu volto, isso volta, tudo que tem aqui, volta livre de tensão, afrouxado. Entendi. E isso me gera um alívio momentâneo. Então, você tem que enxergar tudo isso. Hoje eu vejo que o maior sinal de alerta para buscar tratamento medicamentoso para um bebê com refluxo é o bebê que não ganha peso bem ou está perdendo peso. Tá. E, na verdade, a maioria dos bebês que tem desconforto no esôfago, que sofrem com os efeitos do refluxo, a maioria ganha peso normalmente. Mas ele apresenta esses sinais que eu falei. Então, lembre-se, refluxo, voltar o leite é normal. O que não é normal é o efeito que isso causa no bebê e o corpo dele vai reagir. Aí você tem que olhar assim, o meu bebê está sofrendo com refluxo ou ele regurgita e é um bebê que regurgita e está tudo bem. Né? Diferenciar isso é importante e vai te trazer mais tranquilidade. Outra coisa importante, o bebê com refluxo, ele dorme infinitamente melhor no colo também. A inclinação favorece o leite ficar no estômago e ele relaxa muito melhor assim. Colocou ele deitado, o leite volta, queima, agride aqui, ele chora, ele quer teu colo de novo. E logo depois de se sentir queimar aqui, ele vai buscar o teu peito de novo. Porque o leite que passa, na hora que ele tá mamando, alivia também momentaneamente esse desconforto aqui. Perfeito. Agora, a gente tá caminhando um pouquinho com esse bebê. Então, a gente tá falando dele bem bebezinho, do choro, disquesia, cólica. E ele tá crescendo, tá chegando aí perto dos 6 meses. Nessa fase, a gente vê o nascimento dos dentinhos. Ensina pra gente a massagem pra aliviar essa dorzinha. Porque é terrível, tira nosso sono. Sim. E a criança sofre. Sofre. A primeira coisa importante é o toque, ele é favorável a isso, né? A esse alívio. O bebê vai buscar ficar mais tempo com a mão na boca, né? E o fato dele morder a mão dele alivia momentaneamente o nascer desses dentes e vai facilitar o romper dessa gengiva, né? Outra coisa que ajuda muito esses bebês é a temperatura. Então, morder coisa geladinha, aqueles mordedor que você coloca na geladeira também alivia. Legal. Outra ação que ajuda muito é você limpar muito bem seu dedo, sua mão. E você tocar, imagine que aqui é a boquinha do bebê. Tá. Você tocar assim, apertar levemente, aperta, traz para baixo e faz movimentos de rodar. Tá. Então eu entro, apertei, trago para baixo, por exemplo, a parte de cima da maxila e faço pequenos movimentos de rodar. Faz isso em toda a parte superior e na parte inferior também. Perfeito. Esse é um tipo de massagem que dá um alívio momentâneo. Mas é tudo momentâneo, porque esse romper da gengiva vai causar dor e é uma forma de você ajudar seu bebê em casa. Muito legal. A gente tá caminhando, então, bebezinho, 6 meses. Começou aquela fase, já está de barriguinha para baixo. Sim. Porque só lembrando, né? Tem bebês que não gostam de ficar de bruços. É importante? Temos que estimular? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi no futebol com um treinador do Palmeiras, o Abel. O Abel fala assim, tem coisas que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Essa é uma diferença grande do tummy time. Muitos bebês não gostam. Eu escuto de mães falando assim, o meu bebê não gosta de fazer tummy time. A questão não é gostar e não... A questão é, ele precisa fazer. O tummy time, ele tem um poder, além de ajudar nesse amadurecimento do sistema gastrointestinal, que toda mãe escuta. Ele tem isso porque é imaturo, por exemplo.
ajuda no amadurecimento do sistema gastrointestinal. O tummy time, ele vai contribuir no despertar das mãos, na curvatura da coluna, no desenvolvimento dos músculos do pescoço, dessa parte anterior do pescoço, na visão de longe e de perto, na oclusão dos dentes. O tummy time, ele tem um poder de dar um pouquinho de porcentagem em tudo que se relaciona ao desenvolvimento e habilidades, tudo. Então o tummy time, ele é fundamental. O que acontece é que muitas mães deixam de fazer o tummy time porque o bebê tem cólica, porque ele tem refluxo, eu coloco, ele regurgita. E eu sempre falo assim, nas lives, nos conteúdos, eu falo, olha, você colocou o seu bebê de barriga para baixo, ele regurgitou, mas você respeitou o tempo dele arrotar tudo. Coloquei, ele regurgitou. Como que ele fica depois que regurgita? Ele fica bem. Eu falei, então, ele regurgitou aqui e fica bem, muda ele de lugar e continua de tummy time. Você só vai tirar ele do tummy time se ele regurgitar, se ele ficar inquieto, começar a chorar, aí você dá colo. Tá. Agora, do contrário, o regurgitar, ele não pode ser uma barreira de você não colocar seu filho, e muito menos não gostar. Tá. Uma dica. Bebês menores de 3 meses, ele deve ficar no mínimo 10 minutos por dia. Mínimo. Mínimo? E você pode começar a colocar o seu bebê de tummy time quando o umbiguinho cicatrizar. Tá. Ali você já pode colocar sem medo nenhum. Zé, meu bebê fica 1 minuto, ele já fica bravo. Não tem problema. Ficou bravo, colo, acalma ele. Mama, brinca. Depois, coloca de novo. Agora ele ficou 2, ou ele ficou 30. E é um desafio, não tem uma regra. Ele vai melhorando com o tempo, esse condicionamento de ficar, mas um bebê menor de 3, mínimo de 10, e um maior de 3, mínimo de 20. Tá. Isso vai contribuir muito com o futuro, muito. Se vocês não fazem ideia. Não podemos pular essa etapa de forma alguma. De forma alguma. Caminhando com esse bebezinho, tem a fase de ficar de bruços e engatinhar. O engatinhar, tem alguns bebês que pulam esta fase. Nós temos que insistir no engatinhar, temos que ajudá-lo. E como ajudá-lo? Uma das coisas importantíssimas para você entender o que eu não devo fazer. Na verdade, um bebê que pula o engatinhar, você está cometendo alguns erros. Né? Que ele tá ficando muito bem sentado, passando muito tempo sentado. Você tá favorecendo o ambiente para ele permanecer sentado. Você não tá desafiando a curiosidade, que o bebê é curioso dele buscar algo, né? Você pode estar estimulando muito esse bebê a ficar em pé. Sim. Tá? Tô deixando ele em pé, brincando de pular muito com ele, colocando ele em andador, ou colocando ele naquele negócio que empurra assim. E esse bebê, ele é extremamente inteligente. Ele vai entender como funciona e ele vai encurtar ou pular essa etapa. Uma das coisas que eu gosto de mostrar para a mãe, a importância do engatinhar, além de tudo isso também, de visão, fala, desenvolvimento das curvas da coluna, das mãos, tudo. Eu falo assim, mãe, um bebê que engatinha, que se arrasta primeiro e depois engatinha, ele fica com o pezinho assim. O peito do pé dele fica apoiado no chão. E isso aqui dele é muito importante. Essa curva aqui do pé, que acontece quando o bebê está engatinhando, é importantíssimo para o futuro. Então, quanto mais o seu bebê ficar engatinhando, né? Você estimular isso, e naturalmente a natureza ela é muito soberana, ela é sábia. Ele vai ver que ele consegue sentar, escalar daqui a pouco, mas permita, deixe ele livre no espaço. O chão é o melhor lugar, brinquedos espalhados. A partir dos 6 ele vai se interessar muito por brinquedos que se movimentam, uma bola que passa, um negócio que pisca e mexe, ele vai querer ir atrás. Estimule isso e não estimule ele a andar. O que você me fala sobre andador? Polêmico. Crime. O andador é um crime. Ele teria que ser extinto. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz um post sobre andador, muito tempo atrás, e na época o Facebook entregava muita coisa, né, pro mundo todo, né?
E esse post viralizou. Uhum. E você via que muitos países, as mães não sabiam o que eram. Tipo, era proibido. Em muitos países, o uso de... Não existe andador, né? Nossa. E tudo que proporcionar o seu bebê a pular etapa, você vai poder correlacionar isso no futuro. Isso é um fato. Perfeito. Muito legal. Eu não usei o andador, mas eu queria saber se isso continua. Continua. Perfeito. Bom, continuando, nosso bebê tá crescendo. Tá crescendo, ele demanda mais dessa mãe, ele já engatinha, ele quer mais atividades. E às vezes essa mãe está ocupada. E vem as telas. Me fala sobre as telas, sobre o uso das telas. Bebês, até que idade a gente tem que proibir mesmo? Porque tem uma certa idade que a gente tem que proibir, ao máximo. Sim. E me conta um pouco sobre isso e como ela pode atrapalhar mesmo o desenvolvimento da criança. Sim. Na verdade, isso não é uma opinião, isso é um dado comprovado, né? Sim. O bebê ele deve ter acesso de 0 telas até os 2 anos, né? Eu compreendo muito, gente, o desafio das mães que precisa cozinhar, precisa fazer cuidar do outro e dão telas. Mas o objetivo agora de explicar isso é te informar, né? Informar as mães que isso traz consequência. E eu vou tentar explicar essa consequência de uma forma bem didática e para que seja bem coerente, para que todos vocês consigam entender. Perfeito. O cérebro humano, ele ainda não sofreu uma mudança epigenética na sua construção. Tá. Então, o cérebro do meu avô, ele não cresceu, ele não foi construído diferente do meu. Tá bom? E o cérebro dos nossos bebês, ele também não é diferente. Ele precisa dos mesmos estímulos. Tá? E quais são os 3 pilares que constitui uma base muito forte para esse crescimento? São 3. Tá. De uma forma... Vou até marcar. Tá, de uma forma bem clara para que todo mundo consiga entender. Então, um cérebro para se construir, para se desenvolver, ele precisa de movimento. Tá? O movimento é um pilar. O cérebro, o sistema nervoso central em si, ele precisa de toque. Que são os estímulos neurosensoriais. E o outro, não menos importante, é o sistema vestibular, que é o equilíbrio. Então, basicamente, a construção desse cérebro que o meu avô recebeu, que nós recebemos, e o que o nosso bebê está recebendo agora, ele precisa de movimento, de toque e de ser movimentado. São 3 pilares. Tá. E se você entende que o seu bebê precisa se movimentar, ele precisa ser colocado de tummy time, ele precisa ficar de barriga para cima, ele vai se mexer sozinho com os reflexos, depois ele vai aprender a se mexer e vai se movimentar. Esse bebê, ele precisa ser tocado, tá? E ele precisa ser movimentado. Como eu falo, movimentado é colo virado para frente, dançar com o seu bebê, ele precisa ser movimentado num balanço. Tudo isso constrói os pilares do desenvolvimento. E se você tem pilares sólidos, bem construído, o crescimento não dá para medir. Perfeito. Né? E o que a tela faz? Você concorda comigo que quando o seu bebê está com a tela, é como se ele tivesse dado um pause na construção desses pilares? Porque ele não se movimenta, ele não sente, e ele não é movimentado. E isso vai trazer consequências, porque não existiu ainda essa mudança do jeito da gente se desenvolver, do jeito do nosso sistema se construir. E isso é muito importante que as mães entendam. Zé, é uma exceção. Eu coloco quando eu vou... No banheiro. No banheiro, eu vou jantar. Não é uma regra. É uma exceção, tá tudo bem, é compreensível. Agora, a tela não pode ser a maior parte do tempo do seu bebê. Tá longe de ser, né? Na verdade, você tem que lutar para que isso aconteça. E outra coisa, mais importante não, mas outra coisa importantíssima. Eu escuto muito assim, olha, mas, principalmente de vó, né?
você assistia desenho, eu colocava você na televisão, e tá aí, inteligente, tá tudo bem, né? Gente, presta atenção. A nossa infância, ela corrigiu todos os erros que as nossas mães cometeriam sem saber. Por que eu tô falando isso? Imagine que a gente parava para assistir e ficava 2, 3 horas assistindo TV. Uhum. Quando você saía da TV, você ia pra rua e você se movimentava muito. Muito. O seu sistema vestibular, que tá onde é o equilíbrio, você desviava das coisas, você pulava a amarelinha, você pulava a corda, você subia em árvore, você tinha um tratamento na rua que compensava a falta ou o excesso de tela que existiu. Ainda mais aquelas telas de TV da nossa idade de desenho, ela não tinha tantas trocas de cor que hipnotiza o bebê, né? Diferente de muitos vídeos do YouTube. TV de tubo, né? Exato. Agora, a gente tinha essa infância que corrigia esses erros. E se você analisar hoje, isso não existe mais. Não. Né? Você não vê criança na rua, você não vê criança testando o movimento, se desafiando. Tá cada vez mais raro. Né? E aí esse cérebro não vai ser construído. Sim, não tem essa compensação. E aí o que você vai ter? Que vê se é coerente. Você vai ter crianças descoordenadas em nível de se movimentar. Tá lotado na escola. Você vê atividades simples que, por exemplo, na nossa época da escola, você dava uma atividade simples física, uma atividade física simples, de 50 alunos, 45 fazia. 5 era descoordenado. Corrida do saco. Exato. Se você for fazer hoje a corrida do saco na escola, você vai ver assim, olha, de 50, 6 faz, o resto não consegue fazer. Nossa. E isso tá mostrando consequências que... Eu sempre publico esse estudo que eu falo assim, que mostra assim, que essa geração agora é a primeira geração onde o QI ele é menor que o dos pais. Todo mundo vem evoluindo. Chegou agora, mudou. E o que mudou? A gente tem que refletir, né? O que mudou nessa infância para justificar isso? As crianças estão se movimentando menos, elas estão recebendo menos estímulos de toque, elas não se desafiam a se movimentar, a se equilibrar, e a consequência está aí. Com certeza. Né? Perfeito. Uma aula mesmo. E um puxão de orelha também. Bom, a gente tá caminhando um pouquinho pro final do nosso episódio. Não menos importante. Tá. A gente tá no momento dezembro, chegando às férias. E mães, pais, todo mundo já tá naquele momento um pouco mais de esgotamento. Sim. Físico, mental. Como podemos aliviar esse estresse familiar? É assim, o que funciona na minha casa, e eu consigo observar em outros locais também, quanto mais você estimular esses pilares, quanto mais o seu filho correr, sua filha correr, quanto mais ela sentir ou ele sentir a sua presença perto, quanto mais você se doar, mais rápido essa criança, esse bebê relaxa. Você tem que entender assim, se doe ao máximo, porque o tempo, quando você se entrega ao máximo, que ele recebe uma enxurrada de estímulo sensorial, vestibular, de movimento. Quanto mais você toca, quanto mais você brinca, mais rápido eles se tranquilizam, eles se acalmam e eles dormem melhor. Isso é uma regra. Perfeito. Se toda mãe observar em dias que os seus filhos acima de 2, que têm acesso à tela, eles vão dormir mal, eles vão se comportar com muito mais agressividade, é um fato. É só você observar. Faça o teste, fique 3, 4 dias brincando mais e com menos tela, que você fala assim, nossa, eu tenho outra criança em casa. Faz sentido. Faz. Se faz. E pensando aí nas nossas férias, a sua dica seria brincar mais. Brincar mais. Esse é o segredo. E eu vou falar mais.
brincar mais com o seu filho, com a sua filha, tá entre as principais heranças que você vai deixar. Muitas vezes eu tô falando como pai agora, né? A gente se preocupa assim, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu me preocupo com o futuro, eu vou dar uma boa escola, eu vou fazer boas viagens. Eu vejo pais preocupados com isso. Uhum. E a ausência dos pais, principalmente do pai, nos 2 primeiros anos, é muito impactante lá na frente. O teu investimento é agora. Perfeito. Né? Agora faz a diferença. Independente do que seu filho vai decidir fazer, ou sua filha, de profissão, o seu contato, a sua forma de se conectar é uma herança valiosíssima. Porque a capacidade de aprender, de interagir, de conversar com os outros, depende muito do pai e da mãe. E são as melhores memórias. Sim, com certeza. Né? A gente lembra, né? Com certeza. Doutor, uma dúvida que tem a ver com as férias. Algumas famílias vão viajar de avião. Uhum. Como nós podemos ajudar naquela dorzinha do ouvido no avião? Tá. Alguns bebezinhos que a gente sabe que tá doendo, tá incomodando, mas ele não sabe o que fazer. Uhum. Quando vai crescendo, a gente já consegue explicar um pouquinho mais. Sim. Mas e pros bebês? É uma ótima pergunta. Sabe que a última vez que a gente viajou pra fora, eu fiquei com vergonha, assim. E a Gabi falava assim, vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. Tinha um pai com um bebê, acho que uns 6, 7 no máximo, chorando. Anos. 6, 7 meses. 6, 7 meses, tá. Chorando bastante, sabe? E vai lá falar com ele. O bebê, e ele andava com o bebê no avião, assim, o bebê não parava de chorar. E eu sabia que era ouvidinho também, né? Tava com bastante característica, ele tentou de tudo. Aí eu falei assim, mas eu vou me apresentar, vou falar alguma coisa, e se eu vou lá tentar e não dá certo, que pode não dar certo, né? Uhum. E eu acabei não indo. E eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo desse no meu Instagram, tá lá embaixo, do que fazer antes do voo para ajudar nessa sensação. Não que vai funcionar em todos os casos. Importante. A melhor ação para um bebê sofrer menos é sucção nutritiva. Uhum. Né? Então, ele mamar, engolir, né? Ele sugar e deglutir vai ajudar muito nessa pressãozinha do ouvido, é a sua melhor opção. Agora, antes do voo, você pode tocar muito bem essa região aqui da junção crânio-cervical, do pescoço com a cabeça, fazer massagens com o bebê sentadinho assim, ó. O seu dedão vai ficar posicionado assim e você vai deslizar a sua mão em direção à orelha do bebê, desse jeito. Você pode, de maneira antecipatória ao voo dele entrar no avião, balançar o seu bebê com ele viradinho para frente, para um lado e para o outro, como se fosse uma valsa, para ele movimentar a cabeça. Porque o objetivo principal é, se essa região do pescoço aqui estiver livre para se movimentar, a ter recebido estímulos antes, se não está tensa essa região, a chance, por causa que os músculos têm inserção aqui logo atrás da orelhinha do bebê, na coluna cervical alta aqui, então essa união crânio cervical dos músculos, quanto menos tensão e mais movimento, menos pressão na orelha. Então essa é uma ação que você pode fazer, que pode dar resultado, não é uma regra, mas vale a pena você tentar. Sim, muito interessante. Essa da sucção eu fiz. Então vai decolar, põe o filho no peito, dá de mamar. E solucionou mesmo. Sim, esse é o melhor jeito. Bom, agora oficialmente que a gente tá caminhando pro final, vamos brincar de fazer um checklist. Tá. Então, o nosso último checklist do bate-papo. O que fazer, na verdade, para distrair? Na verdade, não só distrair, mas para ajudar o nosso bebê a se desenvolver de acordo com seus períodos sensíveis,
de acordo com cada faixa etária que você acha importante. Seja até 3 meses, 3 a 6. Como achar mais interessante fazer essa divisão? O bebê de 0 a 3, ele vai responder muito bem aos estímulos vestibulares. Quando eu falo vestibular, eu estou falando do sistema vestibular, que é o responsável pelo equilíbrio. Por isso que muitas vezes, quando seu bebê está estressado ou está irritado, com dor, tudo, o balançar acalma ele. Você pega no colo e começa a balançar. Você pega no colo assim, né? E começa a balançar, ele se acalma. Tudo que envolve o ser movimentado ajuda bem a tranquilizar um bebê menor de 3. Legal. Tá? Então, a dica que funciona, eu tenho certeza que funciona nas casas das mães, é movimente seu bebê. Nesse início do 0 aos 3, você pode dançar com ele, mas um ritmo igual valsa, assim, né? Não é para fazer um movimento rápido, ele tem que ser como se fosse uma valsa, e principalmente você pode rodar 180 para um lado, 180 para o outro. Ele tende a responder bem ao estímulo vestibular. Num bebê de 3 a 6, o movimento livre, deixar esse bebê livre, né? Com estímulos audiovisuais, garrafinha com barulho, contrastes de cor, luzes que pode piscar e atrair ele. Então, o bebê se movimentar e movimentar a cabeça, assim, vai ajudar bastante. E o estímulo sensorial. Daí para frente, quanto mais você tocar o seu bebê, mas quando eu falo tocar, não é carinho, tá? Carinho conta, mas não é um carinho. O toque leve é bom, tudo, mas esse bebê precisa sentir o toque. Então é um toque médio. E quando você for tocar o seu bebê buscando desenvolvimento e buscando acalmar, que você use, por exemplo, vamos supor que o bebê está deitado assim, em cima de um travesseirinho, que você use o toque sempre as 2 mãos no mesmo membro. Tá? Buscando isso que eu tô falando, tá? Não assim. Zé, pode fazer assim? Pode. Mas quando você tocar as 2 juntas no mesmo membro, 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. Fazer isso numa perna, no braço, depois no outro braço, na outra perna. Esse estímulo tátil também ajuda muito a tranquilizar o bebê. E ele vai aceitar também mais o toque. Muitas mães reclamam que meu bebê não aceita bem o toque, eu vou fazer massagem, ele não permite isso. Ele precisa desse estímulo antes de sentir o toque um pouquinho mais firme, para depois ele receber as massagens, por exemplo. Tem bebês que precisam disso. Perfeito. Muito interessante. Agora, Zé, já estamos íntimo, né? Essa hora, uma hora após o episódio, a gente já está íntimo. Qual conselho você daria para uma gestante? E fique à vontade para dar 2 conselhos, para gestante e depois para essa mãe que já está com seu bebezinho no colo. Ah, que legal. Muito legal. Ó, o principal conselho para uma gestante: se movimente. Se movimente. Você só deixa de se movimentar se o seu ginecologista, seu obstetra, falar assim: olha, você tem um problema que você não pode fazer exercício. Mas se movimentar é a chave do desenvolvimento durante a gestação. O sistema vestibular, ele é o primeiro a se mielinizar. Então imagine assim, imagine que o desenvolvimento é uma corrida, tá? E todos os sistemas são competidores. Então eu tenho o sistema músculo-esquelético, o sistema cardíaco, o sistema respiratório. Todos eles são competidores. E a corrida do desenvolvimento vai começar. Sem que todos eles percebam, a largada é dada e só o sistema vestibular, que é o equilíbrio, viu. Então o que ele faz? O sistema vestibular sai correndo na frente, ainda dentro da barriga da mãe. E aí ele começa a correr.
A hora que os outros percebem, falam assim, nossa, começou a corrida. Os outros começam a correr atrás dele. E aí, o segredo é você sempre estar se movimentando, porque isso vai estimular esse sistema dentro da barriga, para que ele continue correndo cada vez mais e os outros corram atrás dele. Quando o seu bebê nascer, tá? Você vai continuar essa corrida do sistema vestibular e os outros vão correr atrás dele. Você percebe que quanto mais você estimula esse sistema, mais longo vai ser essa corrida e mais os outros vão se desenvolver junto. Quando o seu bebê nascer, aí você vai continuar isso. Uma dica. Você vai pedir, se você fez uma cesárea e não pode levantar da cama, pede para o teu esposo ou para alguém que está com você colocar o seu bebê nessa posição assim e ande com ele no quarto. Se o hospital permitir, caminhe com ele no corredor. Isso vai ajudar muito. É como se você estivesse dando gás para o sistema vestibular continuar correndo. Tá? Quando você chegar na tua casa, faça uma caminhada com o seu bebê no colo nessa posição. Pode ser com ele dormindo, mas dê preferência de começar com ele acordado, mas ande com ele assim. Isso aqui ajuda muito. Não só o sistema gastrointestinal, mas ajuda muito no desenvolvimento do seu bebê. Essa é uma dica de ouro, assim, para as mães. Eu queria muito que todas entendessem a importância desse sistema vestibular e toda vez que você se movimenta, que o bebê se movimenta dentro da tua barriga, você está contribuindo para essa corrida. Perfeito. Zé, muito obrigada. De nada, foi um prazer. Pela sua participação no Abraça Podcast. Pessoal que esteve com a gente até agora, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, elogios, porque esse bate-papo foi incrível. E compartilhem com todas as mamães que vocês conhecerem, com todas as mães que estão passando por algumas dessas questões. Porque ela pode estar passando e eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito. Isso. Minha gratidão imensa a você, a toda a sua família, também por permitir você estar aqui com a gente. Amém. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu espero ter ajudado muitas mães. Se você tiver dúvida, depois você pode me passar, que vai ser um prazer responder. Você pode me conectar comigo nas redes sociais também. Eu sempre tô respondendo, eu sou muito ativo nisso. E o objetivo, o propósito maior é ajudar pessoas. Quando a gente ajuda uma pessoa de maneira direta ou indireta, o universo conspira, Deus abre portas, fecha outra, tira gente que não é para estar na tua vida. Então, por exemplo, você compartilhar um podcast que foi rico em informação com outra mãe, essa energia, essa entrega que você, esse propósito que você indicou para ajudar a outra pessoa vai voltar para tua família de diversas formas. Com certeza. Pode ser imediato, pode ser daqui um pouco, mas vai voltar. Com certeza. Muito obrigada. De nada. E que venha mais vezes, porque ainda tem muito assunto que ficou de fora, hein? Pode me chamar. Oi. Então tá bom, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio do Abraça Podcast.